Jesus nos abençoe, fortaleça o nosso ânimo, a nossa fé, para continuarmos a nossa caminhada evolutiva. E hoje o nosso tema é a lei do progresso, que está contida nos ensinamentos de Kardec, no Livro dos Espíritos, que compreende a pergunta 776 a 802. Vamos fazer só um resumo do que nós encontramos nesse capítulo sobre o progresso. Uma das colocações que nós temos que fazer ao estudarmos Kardec é a preciosidade, o rigorismo das perguntas e também a simplicidade das respostas, que nos leva a pensar. Nós vamos tirar alguns itens desse capítulo sobre a lei do progresso para nós colocarmos aqui para o nosso entendimento. Uma das questões que a gente coloca, que Kardec coloca para nós e os espíritos superiores, então ele diz, na marcha do progresso, dentro desse tema, que o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, porém nem todos, ao mesmo tempo e nem da mesma maneira. Pelo contato social, ele diz que os mais adiantados ajudam os outros a progredir. Então essa é uma das questões da marcha do progresso. Se olharmos a nossa humanidade na parte material, se voltarmos a pensar como eram as construções, a habitabilidade nossa há 3.000 anos e nos dias de hoje. Então nós percebemos que as condições de moradia foram melhoradas e muito. Então o homem vai passando o seu conhecimento aos outros e vai crescendo, né, e vai progredindo. Então, como se diz, nós mesmos, nos ajudando, vamos avançando constantemente. E quando se fala no progresso, surge a questão do progresso moral, que é uma consequência, diz Allan Kardec, do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, no progresso moral que nós aprendemos no Evangelho, é a conquista das virtudes em nosso comportamento, abatendo em nós, suprimindo em nós os nossos vícios, né, que são defeitos a serem corrigidos e que causa a desarmonia no nosso, diríamos assim, na nossa sociedade, né? A ganância, o egoísmo, o orgulho que ele trata aqui para nós. Então a humanidade ela vai subindo nessa hierarquia da convivência para melhor, conforme um vai ajudando o outro. E Allan Kardec também diz, quando nós falamos em progresso, que o progresso completo é um alvo a ser atingido, né? Que os indivíduos e também as nações não chegam a ele senão passo a passo, tá? Até que se desenvolva o senso moral, ele pode utilizar da inteligência para praticarem o mal. Então, a moral e a inteligência são duas forças que se equilibram, senão com o tempo. Então, muitas vezes nós iluminamos os nossos pensamentos, o nosso cérebro, de muito conhecimento, né? Então, vamos vencendo aí as sombras da ignorância que nos leva ao erro. Mas dessa maneira, o que pode ocorrer? Muito conhecimento, como ele diz aqui, a inteligência voltada para a prática do mal, para que o homem satisfaça a sua ganância, o materialismo, é a existência única que ele pensa. Então ele muitas vezes usa para dominar o próximo. Então nós temos no campo da individualidade na sociedade e também das nações, que usa da inteligência, do seu poder diríamos assim, de conhecimento para dominar aqueles que ainda não a têm. Quando a caridade, e Allan Kardec fala que nós deveríamos ajudar o outro a progredir, né? Transferir esse conhecimento de tal forma que todos possam progredir.
E também nesse item, né, nessa colocação, surge o Kardec pergunta, né, o homem pode entravar a marcha do progresso? Né? Em algumas vezes, mas jamais vai poder detê-la. Então, uma coisa simples de nós entendermos é isso. Olha como estávamos na época do Cristo, né, a civilização, as barbáries, as dificuldades e como nós estamos hoje. Então, na época do Cristo, e materialmente falando, hoje nós temos a luz, vamos supor aqui a informática, que não existia, celular, essas coisas. Então, intelectualmente, esse progresso existe e nós não podemos entravar essa marcha. A nossa maior dificuldade é iluminar o coração, né? Buscar essas virtudes, que nós, para tornarmos, diríamos assim, uma sociedade mais fraterna, um ajudando o outro. Então, até nos dias de hoje, nós percebemos que a violência ainda anda com muita rapidez em vários lugares do planeta, e o homem ainda se perde para combater isso, né? Mais à frente é uma frase que Kardec também coloca, só voltando um pouco, quando fala de entravar a marcha do progresso, nós vamos ter assim uma ideia, né, que não tem como nós obstruir. Então, se nós lembrarmos lá no início do século XX, surgindo os carros, né, os caminhões aparecendo, então as pessoas diziam assim, o que vai ser dos ferreiros, dos carroceiros, né, das charretes? Vai gerar muito desemprego. Né? Então os caminhões, né, a era industrial vinha para gerar desemprego. Aí nós percebemos, olhando hoje, passado aí 120 anos, quando você olha pelo retrovisor, o que você percebe? Que gerou muito mais emprego de qualidade. Os ferreiros, os charreteiros não existem mais, né? Mas os empregos novos abriu campo para uma multidão enorme de espíritos reencarnar e vir colocar-se na marcha desse progresso individual. Então, muitas vezes nós combatemos algo que é ali imediato, que nos afeta, mas não conseguimos olhar 100 anos para frente, como é que vamos estar. Então, hoje nós estamos na era da tecnologia e não tem como evitar isso. Então, hoje se debate muito a inteligência artificial, mas não tem como parar com isso, né? Então, eu me lembro que hoje na área da mineração, do qual trabalhei um pouco, em outras áreas também, acontece algo espetacular. Então, tínhamos aqui pessoas muito experientes na direção de máquinas pesadas, né, de escavadeira, caminhões fora de estrada, e de repente essas pessoas com tanta experiência prática hoje não pode ser contratada para dirigir essas máquinas, esses caminhões modernos, porque são de tanta tecnologia que a pessoa precisa ter um curso superior, né, ou técnico em mecânica e eletrônica, porque esses caminhões estão dotados de equipamentos muito, diríamos assim, tecnológicos. Então eles acham mais fácil treinar uma pessoa com esses cursos para dirigir o caminhão do que o operador sem estudo para pôr dentro dessas máquinas caríssimas. Aí a gente pensa e fala, poxa, que evolução. Aí hoje você olha esses caminhões dentro das minerações, nem motorista tem mais. Tudo automático, ou seja, tudo dirigido por satélites, sensores, a máquina carrega e ele vai até o seu destino dentro da mina sem nenhum operador ou motorista. Gerou desemprego. Então, quando nós olhamos a lei do progresso, como é que a gente pode pensar? Se hoje eu fui um agricultor, trabalhava com a minha enxada e tirava meu sustento e vendia uma pequena produção, hoje a enxada, que na próxima encarnação você vai ter que vir preparado para dirigir grandes máquinas agrícolas de alta produtividade. Então, você tem que estudar.
Ou seja, nós, como espíritos encarnados, as atividades materiais estão exigindo cada vez mais estudo. E não tem como nós irmos contra isso. Esse o progresso se faz notadamente em todas as áreas. Então a gente viu empregos, vagas de empregos aí, e não tem quem preencha porque não tem qualificação. Então é a informática que está avançando, não é que está tirando emprego, ela está exigindo qualificação intelectual dentro de determinadas profissões. E as pessoas que não querem aprender vai ficando para trás. Então isso é só um exemplo que nós não podemos deter esses avanços que vêm para nos beneficiar. Então, quando a gente falou da enxada, então você tinha ela lá numa agricultura mais familiar, mas tinha em 1900 a população do planeta era de 1,5 bilhão de habitantes, hoje são 7,5. Como é que se alimenta? Com enxada? Então entenda que novas vagas surgem, mas exige mais conhecimento técnico para que se consiga alimentar uma população tão gigantesca. Allan Kardec tem uma frase também muito usual hoje em dia, que vemos o mal aí proliferando, e ele diz lá no, no Livro dos Espíritos, dentro desse tema, ele fala assim: podemos achar que a perversidade do homem é tão grande que parece que o progresso não se faz, mas se observarmos bem o conjunto, poderemos notar que ele avança, compreendendo melhor o bem e o mal, e dia a dia corrige seus abusos. É preciso que haja excesso de mal para lhe fazer compreender as necessidades do bem e das reformas. Então, olhando hoje a sociedade, então o Livro dos Espíritos é de 1857, 166 anos se passou, e nós estamos vendo que há uma massa muito grande querendo realmente combater o mal e corrigir esses desvios que têm causado, diríamos assim, muita dor e sofrimento na sociedade, e gerado misérias de fome, guerras, enfermidades, que nós ainda estamos convivendo, mas que já a população, diríamos que já mais de 50% já não admite mais isso, né? Então esses resquícios vai ser realmente vencido aí através dessas mudanças da conquista da moral. Então Allan Kardec ele diz que o maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Isto relacionado ao progresso moral, pois o progresso intelectual vai se processar sempre. Então, ou nós aprendemos, vamos para a faculdade, aprender uma profissão, né? Hoje mesmo que nós não vá frequentar uma faculdade, mas para usar um celular a gente vê ainda as pessoas mais idosas com muita resistência, né? Mas não tem como voltar a ter o telefone lá daquele de discar, aquele disco, né, de linha fixa. Então, como é que vai mudar isso, né? Não se muda. Então, o obstáculo, o que é o orgulho e o egoísmo? Então, o egoísmo é um sentimento que nós temos de interesse pessoal, é um interesse nosso, para nós, só para nós, e o outro não se importa, né? Então, essa é as pessoas que pensam em si próprio, se ocupa só consigo, ele não pensa na sociedade, ele não pensa nos outros. Então é o interesse pessoal em detrimento do coletivo, ou daqueles que estão à sua volta. Ou seja, e o orgulho, ele está muito ligado à nossa superioridade pessoal. Então olha a dificuldade que gera aí todo esse desequilíbrio social. Então nós temos que substituir, né, o egoísmo que gera ali a ganância, a ambição desmedida, gerando sofrimento e dor, para colocar ali o quê? O desprendimento, em prol de gerar a felicidade aonde nós estamos. O orgulho, a pessoa orgulhosa, ela não percebe os enganos, não permite ajuda, não vê a necessidade dos outros, só pensa nele também.
né? Então ele se sente superior e não corrige, e o outro não tem interesse. Então gera esse desequilíbrio e atrasa essa marcha desse progresso moral que tanto nós necessitamos para vivermos em harmonia. Então, no orgulho, qual é a nossa luta? É substituir ele pela humildade, que tanto Jesus falou para nós, e nós temos aí um exemplo do Chico nos mostrando essas qualidades e como ela é benéfica a todos nós, né? Então, o progresso, nós não temos aí, como se diz assim, como barrar ele. Aí surge para nós na doutrina espírita, ela é algo fabuloso, né? Quando você lê o Livro dos Espíritos, quando fala da reencarnação, da vida futura, que é nós combatermos o materialismo. Mas tem uma mensagem de Emmanuel, vamos pegar aqui 3 tópicos, né? Ele está... Essa mensagem, na verdade, pegar 3 tópicos, que está dentro de uma mensagem mais extensa dele. Quando nós falamos em reencarnação, seria um freio para esses desmando, né, do orgulho e do egoísmo, né? Seria um freio para as pessoas pensarem e se renovar moralmente, né? Então ele fala de 3 situações de pessoas que passam pelo mundo, né? Os tiranos do passado. Então vamos falar de reencarnação, né? na lei do progresso. Então todos nós, então ali também, né, nessa parte vai falar de povos degenerados, né? Todos vai chegar à perfeição. Deus tem mecanismo para tudo isso, para nos renovar e fazer com que nós avancemos no progresso moral e também intelectual. A vida vai nos levar a isso, a reencarnação nos leva a isso. Então, quanto mais se divulga a vida espiritual, melhor é para o homem a se ajustar a essa necessidade do progresso na sociedade para gerar a harmonia, a paz e a fraternidade. Então, os tiranos do passado, como que diz Emmanuel numa de suas mensagens, os tiranos do passado, galardoados com as prerrogativas do poder, esmagaram povos inteiros, fornecendo a ideia de que lograriam perpetuar a iniquidade entre as nações. Mas a bondade de Deus em silêncio, olha bem, a bondade de Deus em silêncio, esperou a renovação que orienta os processos da natureza. E, em novas encarnações, deu-lhes a disciplina dos escravos, na qual aprenderam, louvando o sofrimento, quanto dói a ferida dos que foram situados em servidão. Então você veja que a reencarnação corrigindo tudo isso. Aqueles malfeitores arguciosos que a posse do ouro tantas vezes conservam impunes, estenderam orfandade e viuvez, oferecendo a impressão de que propiciariam a ganância, força de lei sobre a terra, mas em silêncio, a bondade de Deus esperou a grande transformação que lhes competia e, em novas encarnações, deu-lhes a disciplina dos filhos das regiões desoladas, na qual aprenderam, louvando o sofrimento, quanto dói o cativeiro da penúria e da fome. Então é Deus recuperando e ensinando. E os criminosos inteligentes, garantidos pelo favor das convenções sociais, estabeleceram o império temporário da delinquência afetiva, parecendo arrasar toda a conceituação de respeito e de amor entre as criaturas, mas em silêncio. A bondade de Deus esperou pelas metamorfoses inevitáveis da vida. Veja bem, e em novas reencarnações, deu-lhes a disciplina do corpo enfermo, na qual aprenderam, louvando o sofrimento, quanto dói o infortúnio dos que foram atirados
ao desequilíbrio emotivo. Então perceba que o progresso no mundo material e no mundo espiritual, porque a alma habitante do corpo físico é a mesma que está habitando a erraticidade. E a alma tem que evoluir. E a doutrina espírita nos faz enxergar essa necessidade evolutiva. A alma. Esse é o foco. Os bens materiais permanecem. As almas se renovam na matéria, com as suas características boas ou más, de virtude e de ignorância, ou de vício, né? De sabedoria também. Então, nós temos que pensar na evolução da alma. E nós, dentro da sociedade, aí temos Allan Kardec, nesse capítulo, aí ele fala da legislação humana, né, o progresso que tem na legislação humana. Então ele diz lá, no estado evolutivo de nossa sociedade, são necessárias leis humanas especiais, além das leis naturais. A sociedade poderia ser regida apenas pelas leis naturais, se todos as compreendessem bem. Ou seja, se a gente, cada ser humano, tivesse aquela frase, fazer aos outros somente o que gostariam que nos fizesse, essa era a lei de todo o planeta, né? Mas nós tínhamos que ter a compreensão desse ensinamento, o que ainda não temos. Então, diríamos assim, a constituição de um país para outro é diferente, ela vai se renovando e mudando, né? Então, ele diz para nós que no atual estágio da nossa sociedade em que vivemos, são necessárias leis severas, né? Porque o bruto, ele entende essa linguagem e precisa ser dom. Então, hoje, se nós olharmos aqui, ele diz para nós que o homem vai reformar suas leis à medida que for evoluindo. Então aí nós vamos reformando. Então essas leis nós vamos reformando à medida que nós vamos evoluindo e crescendo em inteligência e também desenvolvimento moral. Então hoje não se fala mais em escravidão, né? Já é uma lei que foi abolida, né? Então o homem melhorou. Pena de morte tem resquícios ainda no planeta, mas, por exemplo, em nosso país, o Brasil, não tem a pena de morte. Então isso ainda era resquício ainda do nosso primitivismo. Então o homem está melhorando e vai ficar cada vez melhor. Então a nossa Constituição, se nós observarmos hoje, temos lá Código Penal, Código Civil, Código Tributário, né, Código de Família, legislações específicas para dominar aí, diríamos assim, o nosso egoísmo, nosso orgulho, a nossa ganância sobre o homem e sobre o homem, né? E às vezes também sobre o patrimônio público, né? Então tem leis porque nós ainda não aprendemos a pensar em Deus corretamente e nas suas leis. Então seria que lá na nossa consciência ter aquela interpretação correta que nós não devemos desejar para os outros que a gente não quer para nós. Essa seria a nossa constituição futura. Também nesse capítulo, Allan Kardec ele fala da influência sobre o espiritismo, né, do espiritismo sobre o progresso, né? Então a doutrina espírita, na sua amplitude filosófica e moral, ele diz que será uma crença comum, né, que vai nos unir através desse. Nós vamos estudar muito, com muita clareza, na sociedade, a nossa vida sem o corpo físico e com o corpo físico, né? De sermos o mesmo ser, o mesmo espírito em evolução. Então o Espiritismo explica ao ser humano, ele mostra para nós o quê? O passado, o presente e o futuro. Então, enxergamos que já temos um passado dentro de nós, de erros e de acertos, mais erro do que acertos. No presente temos aí as expiações, a reparação, para corrigir a alma. E quando ele fala do futuro, ele está mostrando que o presente, o que nós fazemos no presente, vai definir como é que nós vamos estar no futuro, né? Então, isso tudo que Kardec coloca para nós, que vai
diminuir o apego à matéria, nós vamos entender a vida material no seu verdadeiro sentido. Então a doutrina espírita vai nos ajudar nesse entendimento, passado, presente e futuro. Então o materialista, ele só vê o ângulo de visão dele, né, do egoísta, do orgulhoso, do materialista, é somente o presente. Né? O que importa é o que eu estou vivendo, da forma que eu estou vivendo e como eu posso ser melhor na matéria. Então ele não olha para trás, como passados reencarnatórios, e nem para o futuro. A existência termina aqui. Vida material somente é o que me importa. Então a doutrina espírita alarga esses horizontes e nos faz pensar e refletir e disciplinar a nossa, diríamos assim, as nossas vontades do erro, para que seja sempre a do acerto, né? Então Allan Kardec, ele também diz que os ensinamentos, esse tipo de ensinamentos, chegam até nós de uma forma lenta e gradual, de acordo com o nosso entendimento e o uso da razão, né? Então, os passos são lentos e nós podemos aí divulgá-lo com muito mais empenho se a gente tem essa convicção de melhorar a sociedade a qual nós estamos vivendo. E por fim, né, a gente falou muito do materialismo, foi perguntado, né, como é que o Espiritismo poderá destruir o materialismo. Então aí ele repete, descortinando o passado e o futuro com o esclarecimento da reencarnação, da lei de causa e efeito, da comunicabilidade entre os mundos espiritual e material, a mediunidade. Somente no dia em que o ser humano tiver consciência de que a vida existe além da matéria, e o amor ao próximo e a solidariedade são as chaves para que haja harmonia. Então, o materialismo será destruído, pois não haverá mais o meu, mas o nosso. Não haverão diferenças de cor, de raça ou classe social. Ou seja, a harmonia estará no planeta todo, porque essa harmonia estará construída no nosso campo individual. Então, você percebam que é um trabalho a ser realizado, está sendo realizado. Então, a doutrina espírita sobre a reencarnação, comunicabilidade com o mundo espiritual e material, esse intercâmbio, isso já é falado antes do Cristo. Kardec mostrou por leis e mostrou, através do livro dos Médiuns, da Gênese, como é que se procede esses mecanismos, e lá no livro Céu e Inferno, os espíritos vêm falar como é que estão no mundo espiritual depois de viverem aqui na Terra. Então ele tem lá mostrando com muita clareza essa realidade para todos nós. No livro O Céu e o Inferno, no último capítulo, quando ele fala das expiações terrestres, então lá fica com muita clareza aqueles espíritos, por que eles passaram por grandes dificuldades aqui na Terra, e essas dificuldades têm origem em vivências passadas. Então aí o progresso vai se dando ao espírito. Não nos esqueçamos que saímos de um mundo primitivo, hoje estamos no mundo de expiação e provas, e estamos caminhando para mundos felizes. Só que entre expiação e provas e mundos felizes, vamos ter um mundo de regeneração. Então, Allan Kardec, quando fala em mundo de regeneração, os espíritos diz com muita clareza, né? Nesse período que estamos entrando, nessa transição, todos acreditarão em Deus. Não haverá ódio, nem mais rancor e nem mágoas. Aí o homem está melhorando, caminhamos para isso. E os espíritos reencarnados e desencarnados na erraticidade, na atmosfera do planeta Terra, que persistirem endurecidamente em fazer o mal, irão para outros orbes, expiar os seus erros e ajudar os seus habitantes também a progredirem. Então, o progresso está em andamento e nós não temos como barrá-lo de forma alguma.
Então, o convite é sempre para a renovação moral. Não importa o estágio que estamos vivendo, as dificuldades que estamos sofrendo, vamos olhar para o futuro e entender que Deus quer nos colocar nesse futuro bem e feliz. E é necessário nós vencermos essas nossas imperfeições enquanto estamos tendo a oportunidade das reencarnações nesse planeta que nos abriga sob o comando de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso governador espiritual. Muita paz a todos. Continue caminhando para a luz, ajudando e servindo a todos que estão próximo a vós. Fique bem.